Oi, eu sou o Alexandre E eu sou a Marcela. e este é o canal Sousas em Portugal. Corta? Voltamos, gente, para mais um vídeo aqui do canal. Primeiramente, a gente quer pedir muitas desculpas, né, mano? Isso, porque a gente ficou aí praticamente 2 meses sem aparecer, mas a gente tava dando uma resguardada, né, amor? Tirando um período. Como é que é, amor? Período sabático. Isso. Né? Aproveitando pra gente Conhecer, né, mais sobre onde a gente está morando, Portugal, viver viver Portugal. essa experiência assim mais fechadinhos aqui na nossa rotina com as crianças, entre nós, né, para depois futuramente a gente realmente poder vir aqui e trazer informações novas para vocês, coisas diferentes para vocês, além de só uma rotina nossa familiar. Nos últimos vídeos criaram algumas polêmicas e realmente fez a gente pensar algumas coisas, né, de a gente estar vivendo essa experiência, né, que é a nossa escolha de morar em Portugal, da cultura, viver esse período. Além de que esse período de férias e período de verão aqui na Europa, a gente decidiu aproveitar um pouco mais, né? Isso, a gente tirou esse. Na verdade, não aconteceu nada de muito grandioso, assim, de grandes novidades para nós aqui, então a gente resolveu realmente se resguardar um pouco, vivenciar isso entre família mesmo, né? Como o Xande disse, a gente teve umas polêmicas aí, né, no nosso vídeo acho que foi de 2 meses em Portugal, né? Agora, dia 1º, nós completamos 4 meses, né, aqui em Portugal, então a gente resolveu, né, ao invés de ficar preocupado em ter conteúdo, em fazer coisas para ter o que mostrar aqui na internet, né? A gente resolveu viver mesmo essas experiências em família, aproveitar aí o período de férias das crianças, conhecer mais coisas, aproveitar essas experiências e depois a gente poderia, lógico, voltar aqui para contar para vocês, mas era importante para nós como família também, né? A gente nunca teve a intenção de virar youtuber, de viver disso, de ficar famoso com isso, não. Né, o nosso canal sempre foi na intenção de trazer a nossa visão, né, mais uma família contando sobre as suas experiências para ajudar outras pessoas que estiverem pensando em passar pelo mesmo processo ou já tiverem passado, enfim. Isso. E assim, a gente se via até então um pouco obrigado a gente estar gravando e pelo canal também, pelo Instagram, né, nosso perfil do Instagram. Então a gente pensou assim, nossa, a gente estava muito uma obrigação de ter postagens no Instagram, de ter vídeos aqui, né? Inclusive foi uma das nossas conversas, da gente se dedicar mais ao nosso perfil do Instagram e não ter mais um perfil dedicado ao canal Sousas em Portugal. Sim. Porque lá a gente continua ainda postando, né? Então, inclusive, eu vou deixar aqui os nossos IGs para vocês seguirem, se vocês quiserem, e a gente lá tá postando todos os dias. Isso, nos IGs pessoais, no caso. Exato, falando sobre a nossa rotina mesmo. Lá a gente tá quase todo dia postando coisas. Como a gente disse, não é a intenção de ficarmos famosos, até porque eu, particularmente, a minha página é bem restrita, né? Porque eu sempre tive essa questão, né? Tenho meus filhos, minha família, então a gente é bem mais, assim, né? Fechado nessas coisas, não somos famosos. Mas para quem tiver aí interesse em ver um pouco mais sobre as coisas, sobre a nossa vivência cotidiana realmente, né? Fora aqui dos vídeos específicos que a gente faz, quem quiser ficar à vontade para poder acompanhar. E a gente quer dizer que a gente está muito feliz, né? Nesses 4 meses de a gente estar morando aqui. Lógico que tem saudades, tudo que já engloba para uma imigração. Mas com relação à nossa estadia, a nossa morada, a gente está muito feliz. Tem acontecido coisas que a gente vai esclarecendo agora com o tempo também. Sim. Desses tempos que aconteceram, algumas apreensões. Gente, perdi. Estamos apreensivos com alguns resultados de algumas coisas, então, mas que a gente vai contar com o decorrer do tempo. E a gente pretende agora gravar uma sequência bem melhor e a gente ficar muito tempo sem gravar vídeos para vocês, né? A gente esperou esse tempo e agora a gente montou aqui um roteiro de vídeos para poder atualizar vocês sobre as coisas que a gente agora já aprendeu melhor, como, por exemplo, a gente quer falar sobre as questões de escola, né? Agora em agosto é o último mês de férias, setembro retorna para as aulas, né? Inicia o ano letivo, então a gente vai falar um pouco sobre isso, que já é algo que a gente queria falar desde antes, né? De explicar um pouco sobre a questão escolar das crianças, né? Não só sobre as nossas experiências aqui, enfim, né, trazer outros, né, os assuntos de coisas que agora a gente tem um pouco mais de experiência para poder falar para vocês. Mas nesse vídeo de hoje a gente está
gravando para trazer um pouco sobre realmente a nossa visão, o que mudou, o que não mudou com relação à nossa vivência aqui em Portugal, né? Esse é o vídeo de 4 meses. O que a família Souza, como se diz, o que dia 1º de abril, né, o que a gente mudou para hoje? Para 1º de agosto, né, no caso. 1º de agosto. 4 meses. As impressões iniciais e o que elas mudaram, porque quando a gente chegou em Portugal, a gente chegou na Europa, a gente estava muito maravilhado com as coisas, né? Tudo que a gente tinha eram pesquisas e algumas referências daqui da região, mas viver é totalmente diferente, né? A gente chega a outra realidade, e aí no começo você vê que as coisas realmente são mais baratas, mas são mais baratas em tese, porque quando a gente chega, a gente está com o nosso dinheiro que a gente economizou do Brasil. A gente fez uma conversão e é uma coisa, né? A partir do momento que você está trabalhando e você está recebendo na moeda do país e vivendo, aí você começa a ter aquela experiência realmente de quem mora sem precisar, com aquela cabeça de imigrante, né? De turista que vem e tem que pensar em tudo, você converte o seu dinheiro, né? E assim, se você não tiver uma cabeça boa, você vem com um planejamento, se você não tiver uma cabeça boa, tudo se esgota rapidamente. E aí vem a preocupação de correria, de outras coisas que vão... Às vezes muita gente vem para Portugal achando que vai ser essa mil maravilhas, e quando chega se perde, e aí tem que voltar, né? E quando volta, fala mal do país, fala que aqui não dá futuro, que aqui é um lugar onde se não ganha dinheiro, e realmente não é um lugar onde se ganha dinheiro, é um lugar que pra enriquecer não, né? Isso. É um lugar, e quando a gente também fala de não ganhar dinheiro e tô trocando isso por uma qualidade de vida, é muito relativo também, né? Porque você também consegue ter uma qualidade de vida boa no Brasil, mas dependendo do que você procura. Se você procura uma segurança melhor, você vai encontrar aqui. E então, assim, não que não se vive bem no nosso país, no Brasil, né? E não que se viva melhor em Portugal, mas depende do seu foco. E o nosso foco, desde o início, se vocês quiserem acompanhar, tem os outros vídeos que a gente fala, são os nossos filhos, a criação dos nossos filhos, de escola, de segurança, de poder andar na rua e com segurança, poder andar na rua, passear, fazer coisas que a gente fazia quando a gente era menor também, né? Sim, realmente. Então, acho que esse é o primeiro grande ponto que mudou do momento em que a gente chegou, não só do momento que a gente chegou, mas de quando a gente ainda estava no Brasil para agora, nesses 4 meses. A nossa visão muda muito. E essa experiência você só tem se você realmente vivê-la. Você não tem como a gente estava no Brasil e 5 anos de planejamento e a gente assistia muita gente, muitos canais, muitas pessoas falando, e meu irmão já estava aqui. Então a gente, assim, uma coisa é o que você coloca na sua teoria e o que você espera que vai acontecer. Outra coisa é a vivência e só realmente vivendo. Não adianta você vir turistar, eu vou passar um mês lá para ver como é e depois eu volto. Gente, morar é diferente de tudo. São coisas que a gente jamais saberia se a gente não estivesse aqui morando mesmo, com pessoas que vivem no lugar, que estão inseridos no sistema do país, né, que estão trabalhando, que estão estudando, que estão realmente passando por essa experiência. A gente tinha uma visão quando a gente estava lá, a gente tem outra estando aqui. Quando a gente estava lá, né, quando a gente está no Brasil, pelo menos a gente fala pelo nosso país, né, não sei como são para imigrantes de outros lugares. Parece que Portugal e qualquer outro lugar é 1000 vezes melhor e em tudo é melhor, sabe? A gente tava lá e eu pensava que se eu não viesse pra cá, que eu nunca ia ter as coisas que eu sonhava em ter, que aqui ia ser 100% melhor em tudo. E agora que eu vivo aqui, eu consigo ter um parâmetro muito mais amplo disso. Existem coisas que a gente pensava que no Brasil era terrível e qualquer outro lugar seria melhor e não. E tem coisas aqui que a gente não esperava que seriam tão boas e são. Então, assim, uma coisa que eu aprendi particularmente: derruba esses estereótipos de o melhor e o pior. Cada lugar tem as suas coisas boas e tem as suas coisas ruins. Tem coisas que são sim melhores no Brasil do que são aqui. E tem coisas que a gente tava com medo aqui e que a gente tá vendo que é bem melhor aqui. Então eu acho que isso é um ponto muito importante para você que tá pensando em imigrar, sabe? Não sei como é que é a experiência de outras pessoas que já estão aqui. Mas é assim, se você quer ter a experiência de viver em outro país, vai e viva no outro país, porque você só vai conseguir ter essa visão saindo de onde você está e vindo pra cá.
E não fique falando mal. Não ache que tudo vai ser perfeito quando você chega aqui, porque é país de terceiro mundo, país de primeiro mundo, porque Europa e América do Sul, né? Enfim. Tem coisas boas em todos os lugares, tem coisas melhores em todos os lugares. E parece que a gente ofende quando a gente vai, lembra de alguma coisa que a gente fala do Brasil, ou fala alguma coisa que a gente estranha em Portugal. Na verdade não tem nada a ver com isso, entendeu? É impressão da... particular. Se você fala assim, putz, no Brasil eu fazia tal coisa que aqui eu não consigo fazer. Aí já vem um comentário falando assim, então volta, então arruma sua mala, você não é bem-vindo. Que foi muitas das polêmicas que surgiram no nosso vídeo passado. A gente foi fazendo um comparativo de coisas que a gente achava e as pessoas achando que isso era um absurdo. E não é uma questão de desistência, né? É uma escolha. A gente escolheu morar aqui. Então a gente passa por tudo para morar aqui. Então a gente mora longe da família, né? A gente tem as preocupações que existem da nossa família no Brasil, mas a gente está no longe. Mas isso é inevitável. A gente escolheu viver e passar por essa experiência. Não que eu falar que aqui em Portugal, igual nos outros vídeos que a gente falava sobre a comida, e que aqui não tem uma comida que a gente goste, específica, então volta, porque então lá é seu lugar. Porra! Parece que a gente não pode sentir falta do que a gente tinha, então, sabe? Ou que você fica uma coisa muito 880, né? Muito extremista. Ou você simplesmente, você mudou, então você tem que apagar a sua vida anterior, você não pode falar nada do seu país que era melhor ou pior do que aqui. Ou vice-versa, que você tem que falar que aqui, então, é tudo ruim aqui, porque senão você não é patriota. Nossa, foi pra Europa e virou a cabeça. Não lembra mais do seu país, as coisas que tinham de bom. E não é assim. Assim como a gente é o que a gente tá falando aqui, que é a nossa impressão, pelo menos pra mim, são duas coisas que marcam muito esses 4 meses. É essa coisa do que você acha, para o que quando você vive. Não fale mal nem de um lugar de outro. Portugal é um país maravilhoso, a gente está sendo muito feliz aqui, sim. Né? Eu, particularmente, ainda estou em processo de adaptação, tem dias melhores, dias piores, mas é só pelo lado emocional e psicológico mesmo. Só, né? São só 4 meses, então assim, para mim ainda é complicado, né, essa questão de adaptação, mas eu não posso dizer que eu tô tendo problemas aqui e que é por isso que eu não estou me adaptando. Não, primeiro que, como ele disse, a gente tem muito pouco tempo ainda e a gente tá tendo experiências muito boas, muito felizes aqui. A gente está estruturado, a gente está bem, a gente fez um planejamento para isso, então a gente chegou tranquilos, a gente chegou com foco nas coisas, que esse é o segundo ponto que eu vou falar para vocês ainda, mas é assim, você precisa ter a experiência para você poder falar e a gente não diminui nenhum dos dois países, eu não tiro, eu sei exatamente de onde eu vim. Eu amo meu país, eu tenho muito orgulho do meu país, de ser brasileira, eu não minto isso, não escondo isso de ninguém. Eu sinto falta, tem coisas maravilhosas, sim, no Brasil, que sim são melhores do que aqui, e Portugal também está sendo maravilhoso para nós, e a gente está encontrando muito do que a gente veio buscar, sim, e outras coisas a gente está sendo surpreendido positivamente, mas também não é o lugar perfeito, a gente também passa nossos perrengues, então assim, gente, é para cada um, é pessoal e intransferível a sua experiência. Tem gente que vai achar 1000 vezes melhor ter vindo, tem gente que vai voltar falando mal, enfim, não se apeguem, sabe? Não se apega à experiência do outro. Se você quer, viva a sua experiência, faça acontecer para que você possa falar com propriedade sobre o que você está vivendo. É isso. E assim, a gente falou, a gente tá conversando aqui com relação a essa nossa experiência, toda essa vivência, mas assim, tratando de uma forma, para dar conselhos a quem pensa em mudar para cá, pensa em migrar para outro país, alguma coisa do tipo, e a gente já fala que não é fácil. Não é. Né? Tem que ter um planejamento, a gente planejou desde 2018 para a gente estar aqui, então, não só, quando a gente fala de planejamento, as pessoas só pensam em planejamento financeiro, que é importante, muito importante, mas é o psicológico, muito importante o psicológico. É você ir com esse tempo que a gente foi tendo desde 2018 até o dia da nossa partida em 2023, mudar a sua rotina. Se você é acostumado a sair, tem filhos e tem uma rede de apoio, então comece a tratar diferente isso, né? Porque você vai para um país onde talvez você não vai conseguir sair, você não vai conseguir fazer eu só saio com minha esposa todas as sextas e aí eu deixo na casa da avó e eu vou sair, eu tenho que sair. Então você não vai chegar aqui e deixar os seus filhos sozinhos dentro de casa para sair para uma balada ou sair para um bar e tal.
Então, é muito também do psicológico. Mudanças na rotina, né? De saber que você vai ficar longe da família. Então, é saber essas questões. Que não que, tipo, durante esse processo de adaptação, tipo, de migração, que você não vai parar de visitar seus parentes, você não vai deixar de ir todos os finais de semana no almoço de família, não. É preparar o seu psicológico que aquilo vai acontecer. É inserir nas conversas familiares que isso vai acontecer. Se você vem com um filho, é falar com os filhos como que vai ser. E a gente fez muito isso no Brasil. Conversávamos demais com as crianças para eles entenderem essa mudança, né? E mostrar os locais onde que vocês pretendem morar, mostrar mais ou menos uma rotina de uma criança. A gente mostrava muito vídeos de escolas e de famílias que tinham filhos. Então a gente começou a ver, ter referências, né, de outras situações. Os canais que a gente acompanhou, a gente achava que ia ser parecido com o que a gente ia viver aqui. Não, a gente pegou referências, né? A gente sabe diferenciar. A gente tem gente que chegou e já na primeira semana teve muita sorte de conseguir coisa, e não é sorte, é competência e é a situação. É luta, atrás, é buscar. A gente não pode falar que é sorte uma pessoa que consegue um apartamento T2 com 280 euros e consegue um emprego numa fábrica na segunda semana, que isso é sorte. Não, é uma preparação. Ela esteve ali no local, pesquisou, eu tenho que estar em tal lugar, pesquisou do Brasil, então acontece. E também, gente, ao mesmo tempo que acontece dessa maneira que ele está falando, estejam preparados para intercorrências. E não só sobre isso que ele está falando, o planejamento. Você tem que ter o planejamento financeiro, né? Primeiro ponto, tem que ter, gente, tem que ter. Não adianta você achar que eu vou chegar assim e eu sou esforçado e eu vou conseguir, porque às vezes você não consegue. Por mais esforçado que você seja, também é do momento, sabe? É do momento, você não sabe o que você vai esperar. Então venha planejado financeiramente, sim, e venha planejado emocionalmente, sim, psicologicamente também, embora para mim, por exemplo, toda a minha preparação, eu sabia que eu ia passar, né, por esse período de adaptação como todo imigrante passa, mas não esperava que para mim seria tão forte como está sendo. Só que ao mesmo tempo eu sei que isso é normal para todo mundo, então vou segurando minhas pontas ali, uns dias melhores, uns dias piores. Estejam preparados para intercorrências, estejam preparados para eventualidades que você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Então venha com essa preparação na sua cabeça, venha com a sua mente aberta de que, por mais planejado que você esteja, vão acontecer coisas que vão fugir do que você esperava. E você tem que estar preparado para isso. E não desista pelo fato de alguém falar que não vai dar certo. Se você tiver a fim de vir, vem mesmo. Tem várias opções de chegar aqui de uma forma legal, né? De conseguir seu trabalho, de batalhar. Você tem um direito, é a sua escolha, né? Então não se sintam assim acuados com relação a isso. Vai ter gente que vai depor a favor, vai ter gente que vai depor contra. Você vai viver as suas experiências independente de quem apoiou ou de quem disse que não ia dar certo. Isso não deixa isso te afetar, porque não importa as pessoas, pode todo mundo estar a favor e você chega aqui e você vivendo, você passando pela experiência, não é nada daquilo que você esperou, você não está feliz, você não está bem, ou você não alcançou o que você queria, ou pode ter todo mundo duvidado e você chega aqui e vai ser a pessoa mais feliz que você já esperava ser. Então, não se apega ao que os outros falam. Portugal está precisando muito de imigrantes, está precisando muito de mão de obra, porque assim como os brasileiros vêm para Portugal procurar uma melhoria, né, alguma coisa do tipo, os portugueses também vão por outros locais para melhorar também, né? Portugal é a região, é o país da Europa que tem o menor salário, o ordenado mínimo. Então, os portugueses também imigram para outros países para conseguirem melhorar a vida deles, a vida da família, coisas também para a vida deles, né? Então, venham, né? Venham, batalhem, consiga um planejamento. Se vier sozinho, maravilha. Se vier com a família, muito cuidado também, mas venha também. Não é proibido. Planeje nem mais, difícil, mas vem. Faça o planejamento certo para cada situação da sua vida. Não é impossível, né? Então, eu e a Mar, nós viemos com 2 crianças, uma de 11 e uma de 6. E é bem difícil, né? Em teoria, o certo, né? Porque não existe o certo para isso. Mas seria um de nós vir primeiro, preparar o terreno, para depois trazer a família. Mas não, a gente falou, vamos todos juntos, porque a gente tem que viver isso junto e na nossa opinião, na nossa cabeça,
era assim que tinha que ser feito. Existem caminhos diferentes, a gente não tem certo nem tem errado. Eu vou em família, então tem que ir um na frente. Não. A gente parou para pensar, a gente quer que um vá na frente? Não. Então nós vamos planejar de acordo com que dê para ir todo mundo junto. E é isso que cada um tem que fazer. Se você achar que para sua realidade é melhor que venha alguém na frente, que venha alguém na frente e que seja feito assim. Nós, como família, não queríamos assim. A gente não queria que separar, né, que um fosse primeiro na frente, ficasse um tempão longe e tal. A gente decidiu. Então, a partir do momento que a gente fez essa escolha, a gente começou a trabalhar para que desse certo em cima dessa escolha. É mais fácil se ir um na frente já começar a trabalhar e juntar dinheiro? Não sei, pode ser que sim. A gente tem muitas pessoas que fazem assim e dá certo. Mas não era uma realidade que a gente queria para nossa família. A gente queria fazer tudo isso juntos, vivenciar os primeiros dias, as primeiras vezes, os primeiros momentos tudo juntos, e nós nos planejamos para que isso acontecesse. E foi assim que aconteceu e graças a Deus tem dado certo. Aí vocês podem, tipo assim, as pessoas perguntam muito pra gente, mas com tudo isso, como é que faz pra isso dar certo? Né? Como que faz? Fala pra mim, eu também não sei. Gente, é o segundo ponto que eu ia colocar pra vocês, que é o que pesa muito e é o que eu me apego hoje em dia. Tenha um foco, você tem que vir com foco. Não adianta você vir pra... Eu, Marcela, não acredito em você rifar, sabe? Você jogar pro alto e deixar acontecer. Talvez se eu fosse, se fôssemos só nós dois, um casal que não tem crianças e que tá começando a vida e que a gente vai arriscar, sabe? Você junta aquele dinheirinho e vai pra lá arriscar. Você pode morar num quarto, você pode fazer qualquer coisa, eu vou trabalhar de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Mas a minha experiência, a Marcela, que é mãe, que é esposa, que tá vivendo essa situação aqui. Com tudo isso que eu tô passando na minha adaptação, que tá sendo bem difícil de ficar longe da minha família, a cidade que eu nasci e me criei, vivi praticamente a minha vida inteira. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada com relação a amigos íntimos, próximos, então os meus amigos são amigos da vida inteira que eu tenho ali muito, muito poucos e muito fechados. O que me faz conseguir aguentar é ter foco, é ter tido um foco desde o início e ter vindo para cá com esse foco e manter. Qual era o nosso foco? Era chegar aqui e fazer com que a nossa qualidade de vida para os nossos filhos acontecesse. Porque a gente estava bem no Brasil, a gente tinha um planejamento, um orçamento financeiro familiar tranquilo, a gente tinha conseguido, lutamos muito e alcançamos uma estabilidade, a gente morava no lugar onde a gente queria morar, a gente fazia os passeios que a gente queria fazer e a gente teria condições de ter seguido a nossa vida lá e feito mais do que a gente não fez porque a gente já tinha o planejamento de vir para cá. Como, por exemplo, a casa própria, um carro melhor, viagens de família, né, de férias. A gente não fez porque a gente já tinha um foco. Nosso foco era se mudar, era vir para cá. Então a gente restringiu ali e fechou naquilo e viveu de acordo com aquele foco, de coisas que fizessem isso acontecer. E estando aqui, nos meus dias mais sombrios, é nisso que eu olho e foco. Eu tenho um objetivo, eu não tô jogada aqui. A gente não veio para cá e ficou jogado. A gente veio para cá com um objetivo, e é esse o objetivo. Os nossos filhos estão bem encaminhados. Nós conseguimos colocar a nossa filha, que vai ser tema do próximo vídeo, numa escola que nós queríamos, que nós escolhemos, por outras intercorrências que aconteceram, que a gente detalha no próximo vídeo. O nosso filho está numa escola que ele gosta, que ele está bem, que ele está feliz. Então, assim, esse era o nosso foco. Então, a gente segue nisso. Porque se você não tiver essa força, esse lugar de segurança, que é aquele plano que você traçou para você se apegar, gente, você desiste. Você desiste porque eu tenho isso muito forte em mim. Tem dias que eu repenso 1000 vezes do peso que é de estar longe das pessoas que eu amo, de estar longe da rotina que eu já tinha costume, das coisas assim. Então você precisa, e é o principal, que eu coloco para qualquer pessoa que vier me perguntar, você tem que ter um objetivo firme. Que essa vai ser sua tábua de salvação, esse vai ser o seu porto seguro para aguentar todo o processo de adaptação da imigração. É você traçar aquele plano seu, você ter aquele objetivo específico muito forte e ir em cima dele. Você tem todos os dias se lembrar, por que eu vim para cá? Eu vim para cá por isso, isso e isso. Então é isso que eu vou buscar. Eu vou em direção a esse caminho. Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente chora muito, a gente sofre muito, a gente repensa muito, mas aí você retoma aquilo, fala, por que eu vim para cá? É por isso, então é nesse caminho que eu vou seguir. Essa é a minha força para continuar. E pro vídeo não ficar tão longo, né? Porque já está. Como a gente sempre diz. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Esse mês que já iniciou agora, a gente está já no comecinho de agosto, é um mês muito especial para nós.
Sim, daqui a Nós uns dias a gente completa. 10 anos de casamento, 10 anos juntos, né? Então é um mês muito especial para nós, é um momento muito bom que a gente está vivendo, né? A gente quis voltar a gravar e fazer esse primeiro vídeo falando sobre, porque a gente tem muito tempo que a gente não grava e os últimos vídeos realmente a gente estava um pouco para baixo e agora, tirando as coisas óbvias que são as saudades que a gente sempre está falando aqui, está bem recorrente, mas a gente está num momento muito bom, né? Graças a Deus, isso que a gente está falando para vocês, de planejar, tanto psicológico quanto financeiro, ajudou a gente a estar aqui neste momento. É pouco, 4 meses, né? Mas tá dando tudo certo, a gente está muito bem, graças a Deus, está tudo certo demais com a nossa família no Brasil, com as crianças aqui em Portugal, eles já têm amigos, brincam e se divertem mais do que todo o tempo que eles têm de vida desde lá do Brasil. Então aqui, vocês vão acompanhar quando o Miguel, a gente não falou, a gente não está nem comentando sobre as crianças, mas o Mil, o pai dele, veio visitá-lo aqui em Portugal, tá passando as férias com ele, né? Vai ficar uns 20 dias. Sim, eles vão ficar até o final do mês eles estão aqui, então tá sendo um momento muito especial para nossa família também, né? A gente nos encontramos todos, o Miguel... Vou colocar um vídeo aqui, uma partezinha do encontro Sim, dele. Sim, a gente gravou e foi muito legal reencontrar, né? São nossos primeiros, tirando o meu irmão, porque ele ficou bem chateado quando eu falei, bem bravo comigo. Eu já fui aí te visitar, mas ele mora aqui na Europa também, né? Então, assim, do Brasil, né, dos nossos familiares brasileiros, são os primeiros que estão vindo pra cá agora passar um tempo com ele. Então, né, Miguel tá super feliz, aproveitando o tempo com o pai. Né, outra coisa também que eu queria pontuar, gente, eu sempre, como eu falei, né, agora há pouco, sempre fui uma pessoa muito restrita com relação a amizades. É muito importante para quem chega aqui abrir esse horizonte, mesmo se for pessoas que nem eu, que são bem fechadinhas, assim, né, que não se abrem fácil, deem a chance, porque nós conhecemos pessoas maravilhosas que estão fazendo toda a diferença para nós aqui na nossa vida, sabe, que se torna aquela rede de apoio para nós, que se torna... É como se fosse uma família que a gente escolhe, né? Amigos são uma família que Deus permite a gente escolher e nós temos, né? A gente abriu um pouco o nosso coração para dar a chance de conhecer pessoas que, por exemplo, no Brasil a gente era bem fechadinho, só com o nosso círculo de amizades, e aqui a gente está tendo essa oportunidade de conhecer pessoas novas e que estão agregando muito e que estão sendo muito especiais para nós. Então, se deem essa oportunidade também, não se fechem só entre vocês, sabe? Dê a chance de conhecer, porque Deus vai colocar pessoas incríveis no caminho de vocês, como pôs o nosso também. É isso aí, mano. Vamos encerrando o vídeo? Vamos ser mais assíduos aqui. A gente tá com roteiro, gente. Tem um roteiro, tem outros vídeos que virão e a gente não vai ficar mais 2 meses sem aparecer, né? A gente não serve muito pra Falando de planejamento, né? A gente fez um planejamento de retorno, então, graças a Deus... Que droga de blogueiro que a gente é, né? De youtuber que some... Aí estamos tentando. O importante é vocês acompanharem. Se vocês acompanharam também, vou repetir. Se acompanharam até agora, muito obrigado. Deixa aqui no comentário. Feliz aniversário de casamento de 10 anos, pra gente saber que vocês viram. Né? Se tiver alguém que discorda das nossas opiniões, também deixa aqui. Fica à vontade, gente. Estamos aí abertos a discussões. Porque isso faz a gente agregar. E se for o caso, também a gente responde lá nos comentários. E é isso, fiquem... Fica com a gente aí. Acompanhe, quem não assistiu os outros vídeos, acompanhe os outros vídeos também. Segue a gente nos nossos Instagrams aqui, que a gente vai pôr, né? E é isso. Então, um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.